mais um programa Espaço de Ideias, o programa que inspira você e seus negócios. Recebendo aqui hoje o jovem empreendedor social Marcelo Danelli, que é coordenador executivo da Brasil Lab. Você já vai saber dela daqui a pouquinho. Seja bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado, Fabiana. Muito obrigado pelo convite. É uma honra poder estar aqui no Espaço de Ideias. Aliás, faz tempo que você está na fila, né, aguardando. E a gente conseguiu. A gente conseguiu bater a agenda, porque ele viaja aí o Brasil todo, então tem que encaixar. Nós estamos esperando, acho que mais de 3 meses, hein, Marcelo? E, Marcelo, conta pra gente, antes de você ir nessa ideia maravilhosa, esse projeto maravilhoso da Brasil Lab, antes da Brasil Lab, antes da sua carreira profissional, conta um pouco pra gente do Marcelo. Bom, falando um pouco, acho que o principal ponto em conjunto aqui com a TV Funvic é que eu sou do Vale, eu sou de Taubaté. Então, eu nasci em Taubaté, minha família é de Taubaté, eles moram lá hoje. Passei a minha infância lá, então fiquei 12 anos, todo o meu ensino fundamental, toda a minha formação infantil foi em Taubaté. Eu venho de uma família, né, de um lado do meu pai, né, empreendedores, comerciantes, e por outro lado minha mãe, que era médica, psicóloga. Então, eu percebo que eu tenho bastante dos dois desde a minha infância. E algo que eu sempre percebi, assim, muito em conjunto, olhando um pouco o histórico dos meus pais, é a questão do inconformismo positivo. Na questão de como a gente pode acreditar que a gente consegue fazer a transformação, sabe? E principalmente ser fiel aos nossos sonhos. E eu lembro que nesse cenário todo eu sempre sonhei em ser empreendedor, sempre sonhei em fazer acontecer e testar minhas ideias. E com 5, 6, 7 anos de idade eu comecei a vender suco de limão, picolé na porta de casa. Que bacana, é bem sentimento empreendedor mesmo. Hoje eu consigo voltar e falar, nossa, desde pequeno eu olho bastante sobre isso, mas para mim era tão claro, assim, eu preciso ter o meu dinheiro, fazer acontecer, testar minhas ideias. Lembro que eu pedia muito para minha avó também, que é de Taubaté, fazer geleia de jabuticaba, que ela fazia super bem. E aí você fazia a avó produzir a geleia. Eu vendia. É de empreendedor mesmo. E vendia meus brinquedos que eu não usava mais, algumas coisas da minha irmã. Tudo que havia muito parado dentro de casa, eu acabava vendendo. Tem uma história muito engraçada, que quando uma vez minha irmã chegou em casa e ela estava procurando alguns brincos e eu tinha vendido os brincos dela, assim. Então foi algo que me marcou bastante, assim, na infância. Como é o nome da sua irmã? A Vanessa. Vanessa, olha, mas era por um bom motivo empreendedor, ele estava aprendendo como que faz dinheiro, como que fabrica dinheiro. Exatamente. Mas ela te perdoou na ocasião? Hoje eu já estou perdoada, já. Legal. E após isso, né, então eu sempre quis, na verdade, ser médico, eu tinha um sonho de seguir a carreira médica. E com 12 anos de idade... Será que é por causa da influência da mãe? Com ali, certeza. Aquela coisa de branco, toda bonitinha. Exatamente, assim, de ter um consultório, de poder assim, ter as pessoas. E nisso a gente sentiu a necessidade de eu investir bastante na minha educação. Teve uma frase que eu lembro muito da minha mãe, assim, que ela fala: dinheiro vai e vem, as coisas da vida vai e vem, mas educação ninguém tira de ninguém. E exatamente nesse momento, com uns 12, 13 anos de idade, eu mudei para São Paulo, fiz minha mudança de Taubaté para São Paulo, para começar a estudar num colégio lá e me preparar para a universidade, me preparar na parte acadêmica, na minha formação acadêmica, em relação ao que eu queria fazer. E eu brinco muito, foi uma grande transformação da minha vida, né? Então, quando você sai de uma cidade pequena, vai para uma capital igual a São Paulo... Outra realidade, outras pessoas, outras mentes, né? Ninguém te conhece, você não conhece ninguém, você você tinha quantos anos? Eu tinha 12 anos. Jovem, criança ainda. Estava nessa transição. E eu falo assim, foi um dos melhores momentos assim, da minha vida. Hoje eu falo como isso contribuiu para eu estar onde eu estou hoje. E exatamente nessa formação, dentro do colegial, e os professores acompanhando, eu percebi que não tinha nada a ver com medicina. E eu fiz teste pedagógico, vocacional. Né? E eu lembro que deu uma grande porcentagem de exatas, uns 50% de exatas, uns 30 e pouco, 40 de humanas, e o resto que dava de medicina, na verdade, era a minha vontade de ajudar as pessoas, não que eu queria ir para a carreira médica. E que você poderia fazer isso de uma outra maneira. Forma. Exatamente. E usando os seus melhores talentos. Exatamente. Aí de conversar, de executar, criar. E foi exatamente isso. Hoje eu percebo que o meu drive sempre foi impacto, né? Como eu ajudar as pessoas ao meu redor, aprender com as pessoas ao meu redor, sempre querendo algo de transformação. E quando eu percebi que não era carreira médica, eu fui ver o que eu queria, acabei fazendo engenharia de produção, fiz engenharia de produção lá em São Paulo também.
E sempre olhei para essa questão, eu sempre quis empreender, então sempre estava no meu drive, não queria tanto uma carreira corporativa, eu sempre quero ter meu próprio negócio, sempre tinha essa questão em mim. E para isso, na faculdade, é uma recomendação que eu dou para todos os jovens universitários, é participar de empresa júnior. Olha que legal. Que é super interessante. Eu participei da empresa da Junior FEI durante 2 anos e meio e assim, eu vejo onde eu aprendi muito, me conectei com muita gente legal, me conectei com empresas, com mentores. E toda empresa tem empresa júnior? A pessoa tem que pesquisar em algum lugar? Você tem que procurar na sua universidade. Não sei se são todas as universidades que tem, mas a grande maioria sim. É uma empresa de consultoria, então dependendo da área que você estuda, você vai prestar consultoria dentro da sua área de estudo. Olha, é um trabalho voluntário, então não tem recursos. Você não ganha em dinheiro, mas o que você ganha de experiência. E lá eu falei assim, eu vou fazer empresa júnior, a faculdade era 5 anos, né, de engenharia. Quando eu acabar a empresa júnior, eu vou começar a empreender. Acabou minha parte de gestão, eu fiquei um tempo como diretor de recursos humanos da empresa, que eu amo lidar com pessoas. Na empresa que você estava como empresa júnior, na faculdade ainda. Daí quando acabou a empresa júnior, eu não tinha uma ideia para empreender, não tinha dinheiro para empreender, não sabia o que eu queria fazer. E exatamente nesse exato momento de procura, assim, qual que é o meu próximo passo, nasceu uma grande oportunidade de trabalhar numa ONG, onde eu trabalho hoje. É exatamente o trabalho que você executa hoje. Exatamente. Isso faz quantos anos? 5 anos. 5 anos? O Brasil Lab tem 5 anos. Na verdade, eu trabalho numa ONG chamada Fundação Brava. E o Brasil Lab é um hub apoiado pela Brava. Eu posso contar um pouquinho mais como funciona. Legal, você vai chegar nisso daqui a pouco. Lá. Tá. E trabalhar nessa questão da Fundação Brava, que é uma organização social familiar que visa melhorar a gestão, levar a gestão para o setor público. Super sólida. Isso. E eu falei, vou testar, eu gostei dos valores, participei do processo seletivo e eu senti muito a paz que eu estava escolhendo um caminho certo. E lá eu amei trabalhar numa ONG como meu primeiro trabalho, mas uma ONG muito voltada para a gestão, super estruturada, grande, com muito impacto, tinha mais de 16 anos de história na época que eu já entrei. E lá eu fui picado pela questão do governo, setor público, porque a gente trabalha com gestão para melhoria pública. E a gente trabalha exatamente olhando para a escala, né? Os fundadores são investidores, empresários, que com cabeça de investidor falam assim, o quanto que eu posso organizar uma equipe enxuta e ter um impacto grande através do governo, né? Sim. Quando a gente fala de governo, por exemplo, uma secretaria de educação tem milhares de alunos por debaixo, uma secretaria de segurança também muitos policiais, um impacto direto e indireto à população. E ali eu comecei a entender o que é o real impacto que eu estava procurando, assim, o que eu entendia como transformação da sociedade. Entendi. Marcelo, segura aí, nós vamos para um breve intervalo, a história dele é bem bacana, ele vai contar para a gente a ideia inspiradora que a Fundação Brava, a qual ele atua, junto com a Brasil Lab. Espaço de ideia. Voltamos aqui no nosso programa Espaço de Ideias e hoje recebendo aqui o coordenador executivo da Brasil Lab, também da Fundação Brava. Vocês vão entender a conexão das duas. Marcelo, você contava que aí você foi estudar engenharia de produção, né? Descobre lá a vocação, que não era para ser médico, Exato. Que era para cuidar de pessoas, mas de forma diferente. Aí você vai estudar engenharia de produção. Isso. Exatamente, eu tenho esse lado numérico muito forte, analítico, eu trabalho bem com números, eu gosto de tomar minhas decisões baseadas em evidências, com gráficos, isso me ajuda muito, mas eu sempre soube, quando eu fui fazer engenharia, que eu não queria seguir uma carreira técnica, que eu iria um pouco mais para o lado de gestão, para um lado mais de impacto social também, que é algo que eu sempre queimo no meu coração. Então, exatamente terminando, né, a questão da empresa júnior, eu decidindo meus próximos passos, surgiu uma grande oportunidade, que era para trabalhar na Fundação Brava, que é uma ONG que trabalha, né, levando projetos de melhoria de gestão para o setor público. Mas você foi para lá trabalhar como estagiário. Fazer estágio. Foi o meu primeiro grande processo seletivo que eu fiz. E numa instituição grande e forte como a Fundação Brava, né? Exatamente. E no processo fui conhecer um pouquinho mais o que era, me apaixonei pela visão, me apaixonei pelo sonho.
Estou lá até hoje, completo 5 anos esse ano na Brava, em junho. Parabéns. E comecei como estagiário, então durante 3 anos eu trabalhei muito me formando o que é governo, o que é setor público, qual que é o papel de um setor público nas instituições de ensino, no setor privado, como ele afeta o nosso dia a dia, né? Que às vezes a gente não entende que tudo que nosso dia a dia está atrelado ao setor público. E comecei a me apaixonar muito em relação a isso, é a me formar na questão de gestão, né? Metodologias, indicadores, a gente fala muito... Resultados, né? Meritocracia, então, que é o DNA da Brava. E depois de 3 anos surgiu dentro da Brava o Brasil Lab, né? Fundada por uma das conselheiras da Brava, que é a Letícia Piccolotto. A Letícia fazia parte da Brava. Olha que Exatamente. Bacana, e já tinha essa outra ideia. E ela teve esse insight depois de tantos anos trabalhando com gestão, a gente entendeu que tinha mais um potencial, uma potencial área de atuação que a gente poderia ter, que era a parte da inovação, da tecnologia. E para ter a oportunidade de conectar o setor público dos empreendedores digitais, tecnológicos. Então, o Brasil Lab ele nasce em 2016 e ele começa, então, olhando assim, como a gente reforçar a pauta digital, a pauta tecnológica no Brasil. E uma das formas que a gente encontrou para isso, a gente também está testando, né, mas a gente viu que está dando muito certo, é criar um modelo de aceleração de startups, de empreendedores, que tem uma tecnologia muito boa, que muitas vezes já atende o setor privado, e que a gente poderia modelar, ajustar essa tecnologia para atender o setor público. E como a gente já tem esse trabalho de mais de 17 anos junto ao governo, a gente ajudar como mapear bem uma dor de um prefeito, de um secretário, de um município, para a gente conseguir fazer bem essa fusão, né, essa conexão entre os dois. Até porque a maioria dos startupeiros, eles às vezes pensam no modelo privado, exatamente, né? Montam startup, de como fazer, como acelerar, como escalar. Exato. E aí vocês vêm com o modelo de adaptá-los a pensar no governo, exatamente, na gestão pública. E o que você falou da escala é muito interessante, né? Porque muitos empreendedores perguntam, Marcelo, eu já estou atendendo, né, o setor privado, já estou crescendo, mas o que eu falo assim, eu acho que o modelo de negócio você tem que pensar no risco que você vai ter, o retorno que você vai ter financeiro, mas também a gente falar um pouco na questão de impacto. Por que não a tecnologia que você já tem, o esforço que você já tem, não pode ter um impacto social para a sua nação, né, para o seu país? E além do impacto, a gente fala muito da questão da escala, né? Então, escala, até para essa pessoa que está nos assistindo, porque às vezes a gente fala, a gente acha que é uma linguagem que o outro está entendendo, né? O que é escala dentro de uma startup, ou o que é até uma startup que tem gente que não sabe? Tá, legal. Vou dar um exemplo bem prático. Então, por exemplo, a gente trabalhou muito com startups, empreendedores de educação. Startups são pessoas que estão nascendo com negócio, estão testando as suas ideias, estão começando a ter um faturamento. Então, por isso a gente fala de start, né, de iniciar, de começar. Então, esse nome startup é muito conhecido hoje. Então, são esses empreendedores que eles precisam... Então, as startups de educação que eu estava falando, desculpa. A gente fala, né? Então, muitas startups de educação privada atendem 3, 5 escolas privadas, tem um ótimo resultado. Mas quando a gente fala de governo, ele vai atender um município, ele vai ter que atender, por exemplo, 30 escolas. Com um número infinito de alunos. Então, para ele validar o seu modelo de negócio, validar se a sua solução faz sentido, o governo ajuda com esses inputs. Então, você vai ter mais, vamos dizer, mais dados, mais campo para você testar suas ideias. E mais o apoio da própria prefeitura. Apoio da própria prefeitura, que te dá tração, que te dá também uma visibilidade que às vezes você não teria. Então, a gente trabalha muito com essa visão dos empreendedores. E a Brasilab entra... qual que é o papel dela nesse momento? Tá. A gente prepara o empreendedor para o prefeito, vamos dizer assim. Legal. molda... Exatamente. Né, exatamente de como poder chegar até esse prefeito e como que ele vai levar o produto dele para o setor público. Então, por exemplo, startup de educação, a gente fala muito, o que é uma política pública de educação? Quais foram os programas que a cidade, o Estado, a União já tiveram em relação à educação? Como você vai medir seu impacto? Às vezes, seu impacto é medido no setor privado de uma forma, no setor público é diferente. É de outro. Então, a gente vai ter que falar, por exemplo, do IDEB, a gente vai ter que falar de evasão, que é o aluno ficar dentro da sala de aula, que é um dos grandes problemas do Brasil hoje. E mexer com dados, que é o que você gosta, né? Vai colocar aquilo numa estatística. Ter evidências, exato. Enxergar os números para melhorar o resultado. Exatamente.
Então a gente tem esse programa de aceleração e tem a rede de prefeitos e gestores públicos. Então, num período de aceleração que é bem interessante, os próprios secretários, gestores, eles são mentores das startups. Que legal, super interessante. Muitos prefeitos já são conectados à Brasilab, secretários. Exato. Eles mesmos já se prontificam a estar ajudando aqueles que vão ajudá-los. Exatamente. E fazendo um parênteses, eu pensando nessa de Taubaté do Vale, o meu grande sonho é retomar essa força no Vale, sabe? O meu grande sonho seria pegar essas prefeituras, municípios, né? Pinda, Taubaté, São José, e a gente conseguir fazer o laboratório de inovação no Vale. Esse é o meu grande sonho pensando aqui da Terra. Até falando disso, em Vale da Paraíba, você tem alguma cidade do Vale que vocês já tem essa conexão? Alguma prefeitura implantando algum projeto da Brasilab? Implementação em si não, a gente está com uma grande conversa com São José. São José dos Campos. Aqui no Vale. Isso, Santo Antônio do Pinhal também a gente conversou bastante. Aproveitando aí até para esse prefeito que está nos assistindo, esse secretário, Exato. né? Conhecer melhor, eu não conheci eles através de um convite que veio através da Carla Tavares, né? A jornalista, dona do jornal Grande Vale. Participei de um evento em São Paulo, fiquei pirada. Imagina a Fabiana Araújo, que é fascinada nas ideias, que estamos aí numa conexão também com a startup Corrente do Bem pelo Emprego. E aí conheço o Brasilab, Marcelo, Letícia Piccolotto, pronto, pirei. Então, fique com a gente depois do intervalo para você ver tudo que a Brasilab pode levar até a sua cidade, viu, prefeito, viu, secretário. Que bom que você continua com a gente aqui no programa Espaço de Ideias, o programa que inspira você e seus negócios. Recebendo aqui hoje Marcelo Danelli, que é coordenador executivo da Brasilab e também trabalha lá na Fundação Brava. Pesquisa aí para você ver que bacana. E Marcelo contava justamente do sonho dele de poder ter um trabalho da Brasilab, um laboratório dentro de prefeituras do município aqui do Vale do Paraíba, né, Marcelo? Exatamente. Eu acho que a gente tem um cenário muito positivo para isso, né? A gente tem grandes instituições, faculdades, temos, né, o empresariado local, temos a comunicação engajada, então daria para a gente trabalhar muito nessa questão das prefeituras. Hoje, para você ter um pouco de ideia, Fabiana, a gente está implementando em algumas cidades já, porque a gente tem uma visão Brasil. Então, a gente tem uma implementação de uma startup de educação em Belo Horizonte. Está super interessante também, foi durante o ano passado. A gente está implementando uma startup de saúde na prefeitura de Juiz de Fora. E uma outra de resíduos sólidos na prefeitura de São Paulo. E com uma conversa grande com Curitiba também. Olha, gente, que legal, né? É caminhar por essa conexão para fazer um Brasil melhor. Exatamente. Com gente inteligente, porque tem tanta ideia inteligente, vocês devem pirar a hora que vocês veem você olha os empreendedores chegando com aquelas ideias. Né, que é possível, que tem gente inteligente que às vezes só precisa dessa junção. Exatamente. Né? Precisa do prefeito que dê oportunidade para fazer o laboratório. Exato. Uma cidade, como você falou aí, São Paulo, Belo Horizonte, Juiz de Fora, e com ideias inteligentes sendo implementadas. Exato. Aproveitando, conta pra gente, por exemplo, de todos esses que vocês já trabalharam nesse tempo, qual a mais te chamou a atenção? Por exemplo, uma ideia que você achou muito interessante e que está sendo implementada. Legal. Tem várias ideias, até é difícil um pouco responder, provavelmente os empreendedores do Brasilab vão ver, eu gosto de todas as soluções. Mas aquela que você Mas teve uma que eu achei muito interessante. Se identifica. Que foi uma de saúde, que ela trabalha com doenças crônicas, então eles fizeram um estudo que muitos pacientes vão até o posto de saúde ao médico, com doenças crônicas como diabetes, e eles pegam, né, toda a orientação médica e vão para casa. Só que eles não têm um bom acompanhamento pós-atendimento, precisam voltar ao médico, eles voltam numa situação muito pior. E às vezes que não dá para reverter. Além disso, tem um tempo, né, na unidade básica de atendimento, tem um custo também, então tem muita coisa envolvida.
E esse aplicativo, ele é como se fosse uma enfermeira digital que ajuda esse pós-atendimento. Que bacana! Então ele vai lembrando o paciente. paciente o que ele tem que fazer, o medicamento, e ele vai colocando lá o ok, o sim que ele está fazendo, e se ele for um bom paciente, ele ganha alguns descontos em academia, em produtos naturais, é super interessante. Tudo isso eletronicamente, Tudo que isso é eletronicamente. a história da escala, escalar Exatamente. atingir mais pessoas ao mesmo tempo. Isso. E um outro ponto dele que eu acho interessante, ele ajuda nos relatórios de saúde para o município. Então a gente sempre olha o impacto tanto para a população, mas para o secretário de saúde, por exemplo. Ele saber quanto que ele economizou Exato. de compra de medicamento. Ou quais são as doenças que ele está mais atacando no município dele, porque o aplicativo consegue ver quais são as doenças que estão sendo cadastradas. Olha. Se ele precisa colocar mais médico com tal especialização no posto X, no posto Y, fazer essa gestão da Secretaria de Saúde. Então eu acho super interessante. Esse pode falar o nome dessa? Nossa, chama Cuco Health. Como? Cuco Health. Cuco Health. Exatamente. É C-U-C-O... Health, H-E-A-L-T-H. Legal, procura aí, é bacana conhecer. E muitas outras, Tem né? o App Prova também de educação, que trabalha com engajamento nas escolas, que está em Belo Horizonte. É a App Prova, App Prova, que tem feito um trabalho incrível assim, com os estudantes. E aí você consegue medir aqueles que de repente não estão estudando, Exatamente. qual matéria que tem mais deficiência. E o que na matéria, né? O que na matemática, o que no português. Ele consegue comprovar que ele diminui muito a questão de revisão de provas, estruturação de atividades para o professor, ajuda o professor também a estar preparado para a aula. Então é uma ferramenta que é para ser utilizada pelo professor, pelo acadêmico. Então é uma forma de honrar o professor e ajudá-lo no seu dia a dia da pedagogia. Bacana isso, honrar, exatamente. Até valorizar aquilo que já está bom, o professor. Exatamente. Agora conta pra gente também, essa pessoa que tá aí, pirada como eu, que tem uma ideia, de repente fala, nossa, eu tenho uma ideia aqui muito bacana, mas não sei nem por onde começar, de repente ela tem que buscar outros caminhos, mas ouviu você aqui falando, digitou lá Brasil Lab e ficou encantado. O que essa pessoa pode fazer? Eu tenho uma boa notícia para isso. Na verdade, a gente vai abrir a próxima edição de Aceleração de Empreendedores, agora nesse ano, fim de março, início de abril. A gente vai abrir uma seleção de empreendedores, então você pode entrar no site, né, www.brasil com Z e lab de laboratório.org.br. A gente vai lançar as edições e começar o processo de aceleração dos empreendedores esse ano. Então você que está nos assistindo pode ser o próximo case, o próximo empreendedor para fazer parte da nossa rede. É legal você falar isso, mas eu lembro, não sei se foi o ano passado que eu acessei, tinha alguma área de atuação. Dessa vez, não, qualquer um vai poder ir lá e... Na verdade, a gente vai ter, a gente chama os desafios do ano. Isso. Que a gente está definindo agora também, então a gente não tem ainda definido. Qual área, tipo assim, ou saúde, ou educação? Exato, a gente deve definir. Não. Vão ser 6 áreas, então a gente aumentou um pouco mais, porque tem muita procura de empreendedor muito bom. Então, às vezes, a gente não tem saúde, vem um empreendedor muito bom na área de saúde, para a gente falar não, é a dor no coração. Inclusive, Corrente do Bem pelo Emprego é uma que tá doida para estar junto com o Brasil Lab. Estamos aí com o Investidor Anjo. Legal. Tem um monte de coisa boa acontecendo. Precisa ir Brasil, não aguento mais gente lá do Fortaleza, Mato Grosso, Paraná. Fabiana, eu tenho vaga aqui para você. Fabiana, tem vaga. E a gente não pode mais jogar essas vagas fora. Não dá, tem que aproveitar. Já cresceu, tem 5 anos também, o mesmo tempo que você tá aí. Vamos fazer 5 anos, agora dia 1º de abril de 2013. Uau. Também. Então, assim, eu acho que tem tudo a ver com esse Brasil. Estou muito assim que a gente feliz. Definir os temas, dá para a gente divulgar juntos. Lembra do emprego? Estamos com 12 milhões de desempregados. Eu acho que é um tema muito bacana que o próprio setor público precisa medir. Eu falo assim, o dia que as prefeituras, ou as comunidades, as cidades entenderem a mapear o tipo de mão de obra que ele tem e como potencializar antes até de ir buscar a empresa lá fora, aí ele mede o modelo de mão de obra que ele tem. Antes de ir, quer dizer, o cara vai lá, busca uma empresa, por exemplo, industrial, só que daí lá não tem escola de indústria, não tem o perfil. E aí a hora que desanda tudo, tem que colocar gente à torta direita, sem dar tempo nem de se qualificar.
tem que fazer gestão, tem que mapear isso antes, porque daí a empregabilidade aumenta. Legal. E eu quero... Olha, gente, eu vou ficar aqui, ó. Eu fico aqui no Brasil Lab e eu tenho certeza que um dia a gente ainda vai estar junto. Exatamente. Marcelo, gratidão é meu sentimento. Eu que agradeço, foi muito bom, Fabiana. Fico à disposição, parabéns pelo espaço de ideias. Brasil Lab também, eu, Marcelo, estou à disposição. Brasil Lab também, acesse o nosso site. Tem as redes sociais, tem o Facebook, Instagram, que é Brasil Lab, ZLAB. Tem o meu também, que eu posto muita coisa do que eu estou fazendo, dos outros projetos também. Marcelo Danelli, com 2 Isso, I, né? 2 L's no Marcelo e 2 L's no Danelli, Legal. com final I. Então Legal. a gente vai estar em contato e parabéns pela iniciativa e muito obrigado pelo convite, Fabiana. Nós é que agradecemos. Agradecemos também aos nossos patrocinadores, a loja Zap Modas, que você fica ainda mais linda gastando sempre muito pouco, e o Salão de Beleza Mais Hair. Um beijo, até o próximo programa, Espaço de Ideias.